Quero convidá-los para a leitura de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 8º. Vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé, inspirada em Hebreus capítulo 11. Nós alcançamos um trecho lá, verso 33, 34. Nós lemos que pela fé mulheres obtiveram, tiveram seus filhos de volta. Uma ideia assim. Depois dá uma olhadinha lá, leia Hebreus capítulo 11. De modo que essa é uma referência clara a esse episódio que envolve a viúva de Sarepta. Então é por isso que a gente vai conversar em 2 domingos acerca dessa história tão bonita. 1 Reis, capítulo 17. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Hebreus 11:35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Considerando que estamos conversando sobre Hebreus 11, considerando que hoje, de acordo com o calendário presbiteriano, comemora-se o Dia da Mulher. Aliás, mulheres conduziram as liturgias, tanto a liturgia do culto matutino, quanto a liturgia do culto vespertino. Considerando tudo isso, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a história de Elias e a mulher viúva em Sarepta. Crianças podem descer. E nós vamos refletir sobre o texto que foi lido há pouco. Eis que aí está Elias. Eis que aí está Elias. É o que lemos em 1 Reis, capítulo 18, verso 11. Eu gosto bastante dessa passagem. Gosto bastante desse versículo. Eis que aí está Elias. Essa passagem aponta para a presença do profeta. Elias foi um homem presente na história do povo do Senhor. Elias se envolveu com o povo. Elias conhecia os conflitos, as crises, os problemas de seu povo. Ele efetivamente conhecia a realidade de Israel. É fácil constatarmos isso ao observarmos as diversas cidades que ele visitou durante o seu ministério. Ele visitou ao norte a Jezreel, ele visitou a noroeste a Gilgal e a Gileade, ele visitou a sudeste a Jericó, e ele compareceu também ao extremo sul de Israel por ocasião de sua visita a Berseba, de acordo com o registro de 1 Reis, capítulo 19. Mais que isso, Elias conhecia o próprio chão onde
seus antepassados peregrinaram. Elias conhecia o deserto. Nós o encontramos no deserto, em Horebe, no Monte Santo, ouvindo a voz do mesmo Deus que anos atrás, que séculos atrás, entregara a lei a Moisés. Depois de anunciar ao rei Acabe, um dos piores da história de Israel, um período de grande seca, de crise climática em Israel, depois desse anúncio ao monarca, Elias foi, por orientação divina, viver na região do ribeiro de Querite. De acordo com o capítulo 17, verso 6 de 1 Reis, lá aves lhe traziam pela manhã pão e carne, e no finalzinho da tarde a mesma coisa. Aves traziam para o profeta pão e carne, e ele bebia das águas daquele ribeiro. Deus sustentou seu servo de forma atípica? De forma atípica. De modo não convencional? De modo não convencional, mas foi sustento. Deus sustentou o seu servo. Elias viveu no Querite pela fé, não pelo que via, mas pela fé. O povo de Deus é chamado pelo eterno Deus para andar por fé e não pelo que vê. Meus irmãos, o verso 7 afirma, registra, que passados alguns dias, cerca de 1 ano, Elias ficou na região do Querite por cerca de 1 ano. Passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O riacho transformou-se num córrego, o córrego transformou-se em uma poça de lama, até que finalmente a poça secou. Não havia ali uma única gota de água sequer. A crise chegou. O texto tem muito a nos ensinar a respeito das bênçãos de Deus. Deus abençoa o seu povo mesmo nos períodos difíceis, mesmo em épocas turbulentas, mesmo em meio às adversidades. Nós vemos isso nessa história. Em primeiro lugar, aprendemos a respeito da bênção do sustento. Deus sustenta seus servos, muitas vezes de maneira atípica, muitas vezes de modo não convencional, mas Deus sustenta. E o Senhor nos surpreende com o seu sustento muitas vezes. A Escritura afirma que quando o ribeiro secou, Deus deu a Elias uma nova orientação. Veja o verso 9. Dispõe-te, profeta, dispõe-te, Elias, e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. E olha, já adianto para você, não vai ser alguns dias apenas não, você vai demorar lá. É o que a gente lê no texto. E demora-te ali, onde eu já preparei todas as coisas. Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Elias, que já viveu quase 1 ano pela fé, ele não tinha despensa, mas ainda assim ele tinha alimento. Ele que viveu naquele contexto no Querite, agora precisa dar mais um passo de obediência e ir para Sarepta. Deus envia seu servo para o exterior. Isso daqui não pertence ao território de Israel. Elias precisa ir para o exterior. E eu imagino que talvez Elias pensou consigo o seguinte: Deus deve estar brincando comigo. Uma coisa é receber sustento dessa forma, desse modo atípico. Agora, ir habitar, morar, e durante muito tempo, lá em Sarepta. Que coisa, que coisa. Sidom, gente, era onde Jezabel, esposa do rei Acabe, passava seu tempo. Aliás, ela era de lá. Sarepta ficava na região de Sidom, onde prevalecia o culto pagão a Baal. Deus não apenas ordenou que Elias fosse ao esgoto do pecado, Deus ordenou que Elias prosseguisse lá, que Elias permanecesse ali, que Elias demorasse naquela região.
Como é que o profeta Elias reagiu? Ele discutiu com o Senhor? Ele bateu o pé? Não vou. Hoje lá em casa, antes do culto, teve briga. O André não queria tomar banho. Falei, mas menino, como assim você não quer tomar banho? Eu não quero tomar banho. Você vai tomar banho. Não vou tomar banho. Ah, é? E aí vocês podem imaginar, né, o desfecho dessa história. Ele bateu o pé e falou que não, mas acabou tomando banho no final. Agora ele já está bem, pode se aproximar dele, não está fedido não. Tá bom? Ele tomou banho. Elias não bateu o pé, ele não discutiu, ele não ficou argumentando, ele simplesmente e eficazmente, no mundo espiritual, obedeceu. Por que eu falei eficazmente? Porque há bênçãos reservadas para aqueles que são obedientes e que dizem sim ao comando do Senhor. Deus enviou Elias ao Querite e ordenou que ele ficasse lá. Agora, ao mandar Elias para Sarepta, Deus quer a mesma coisa. Muitas vezes o serviço fiel a Deus, o ministério fiel a Deus, exige que obedeçamos as mesmas instruções repetidas vezes. É isso mesmo, reverendo Eiró? O reverendo Eiró é pastor da mesma comunidade há 39 anos. E certamente já precisou fazer a mesma coisa diversas vezes, como aconteceu com o profeta Elias. Quando Elias chegou em Sarepta, as coisas não pareciam muito promissoras. A região também estava sofrendo com a ausência de chuvas, a região também estava sofrendo com a crise climática. Repare que o Senhor está dando uma lição naquela gente. O Senhor está dando uma lição aos adoradores de Baal, tanto aos sidônios como aos idólatras israelitas. Na compreensão dos antigos, Baal era compreendido, ou melhor, Baal era considerado o Deus das chuvas. Mas não adianta cultuar Baal, porque quem envia a chuva é o Senhor. Deus está ensinando essa lição para aquela gente. Na porta da cidade, Elias encontrou uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele lhe dirigiu o pedido que nós encontramos no verso 10. Moça, tenta imaginar a cena, tenta visualizar. Está lá a moça trabalhando discretamente, mulher viúva. Elias chega na cidade, não conhece ninguém. Imagino ele meio acanhado. Eu imagino Elias como um camarada mais tímido do que muito extrovertido. Pelo que a gente lê, eu tenho essa impressão. Pode ser que eu esteja enganado, mas estou compartilhando com vocês as minhas impressões, a minha imaginação. E ele diz, moça, olha aqui, por favor, traz para mim uma vasilha de água para eu beber. E a mulher acena com a cabeça, ok, vou lá. Ela vai entrar dentro de casa, dentro do sobrado em que ela mora, e aí Elias toma um pouquinho mais de coragem e fala, peraí. E ele complementa o pedido, verso 11, olha, já que você está me trazendo um pouquinho de água, me traz um pedacinho de pão que eu estou com muita fome. Elias não estava pedindo muito, gente. Ele não pediu um cheeseburger. Ele não pediu esfirra do Habib's, que é mais de gostoso aí para deixar vocês com vontade de comer depois do culto. Ele não pediu uma coisa difícil, uma coisa cara, ele pediu um pouquinho de pão. Mas até isso era demais para ela. A despensa dela estava vazia. Aquela mulher era, sim, hospitaleira, mas ela não tinha recursos. E isso fica muito claro ao considerarmos o verso 12. Veja a resposta que aquela mulher deu. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Era o restinho da farinha, era o restinho do azeite. O restinho. Não era o melhor momento para receber visita. A viúva tinha apenas o suficiente para fazer um bolinho, não dava nem para fazer um pão. A mulher era hospitaleira, mas a sua despensa
como já disse, estava vazia. Entretanto, Elias, confiando na palavra do Senhor, apesar das circunstâncias, deu instruções e insistiu em seu pedido, de acordo com o verso 13. Não temas, vai e faz o que me disseste. Ou melhor, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Ao dar essa ordem, ao dar essa instrução, ao oferecer esse comando, Elias revela que estava, sim, confiando na palavra divina. Elias confiava que Deus o sustentaria. Embora a viúva estivesse rapando a farinha do fundo do barril, Elias sabia que os recursos de Deus são ilimitados. Guarde isso com você. Os recursos humanos acabam, se esgotam. Os recursos humanos são limitados, mas os recursos de Deus são absolutamente ilimitados. Deus pode todas as coisas. Deus faz todas as coisas para a sua glória e para o bem daqueles que o amam e para o bem daqueles que o buscam. Embora a viúva estivesse rapando a farinha do fundo do barril, os recursos de Deus são ilimitados. O profeta disse para a mulher: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Enquanto não chover em Israel, enquanto persistir a crise climática, enquanto persistir a fome, saiba que a promessa de Deus para mim e para a sua casa é de que nós vamos ter o que comer. Não vai dar para escolher no iFood, mas a gente vai ter o que comer. No Querite, Elias não confiou no ribeiro, nem nas aves, mas no Deus que controla e rege a natureza. Agora em Sarepta, Elias não confia na farinha, ele não confia no azeite, ele confia no Deus do campo e da oliveira. Elias e a viúva estavam prestes a aprender o que Deus pode fazer com vasilhas vazias. Meu irmão e minha irmã, Deus pode fazer muitas coisas com vasilhas vazias. A gente olha para uma vasilha vazia e não dá muita coisa, né? Uma vasilha vazia. Mas isso daí, nas mãos do Senhor, isso daí pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas extraordinárias com uma vasilha vazia. A viúva de Sarepta procedeu conforme as orientações do profeta, e ela foi grandemente abençoada. Verso 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa. E isso aconteceu, de acordo com o texto, durante muitos dias. Não sobrava pão. Eles viviam com o pão nosso de cada dia. Naquela casa não tinha pão amanhecido. Naquela casa não tinha torrada. De vez em quando as meninas veem aquele saco de pão duro. Vou fazer torrada. Não é mesmo? Naquela casa não tinha torrada, não tinha pão amanhecido, mas todo dia tinha pão fresco e quentinho. Já reparou o poder que o pão quentinho exerce sobre nós? O pão quentinho faz gente apressada a aguardar. O camarada chega todo apressado lá na padaria, me vê 10 pães. Aí o padeiro fala, olha, 5 minutos, você sabe que não é 5, vão ser 10 ou 15. Olha, 5 minutos vai sair pão quentinho. Aí você, não quer saber? Pelo pão quentinho eu vou esperar, eu vou aguardar. Aí vem aquele saquinho, né? E a gente não vê a hora de chegar em casa para comer aquilo lá com café com leite, com requeijão, com mortadela. É uma delícia. Naquela casa não tinha torrada, não tinha pão amanhecido, mas todo dia tinha pão fresco, tinha pão quentinho. Deus sustentou o seu servo. E isso me fez lembrar da história de uma cristã holandesa chamada Corrie ten Boom.
ela teve uma experiência semelhante em um campo de concentração alemão. Corrie e a sua irmã, chamada Betsy, foram presas pelos nazistas por esconderem judeus durante a Segunda Grande Guerra. Acontece que, após um período de encarceramento, Betsy ficou doente. Corrie tinha consigo uma garrafinha com vitaminas, com gotinhas de vitaminas. E ela guardava aquelas vitaminas para quando a coisa ficasse feia. E ela compreendeu que era momento de usar aquelas vitaminas. E ela começou a dar uma gotinha cada dia para a sua irmã. Outras meninas ficaram doentes, mais de uma dúzia. E ela resolveu o seguinte: quer saber? Eu vou dividir as vitaminas com as meninas até que a vitamina acabe. E as semanas foram passando. Outras meninas ficaram doentes. E durante semanas, 25 meninas aproximadamente recebiam diariamente uma gotinha de vitamina. E a Corrie ten Boom não conseguia acreditar naquilo. Ela conhecia a história de Elias e a viúva de Sarepta, mas ela não conseguia acreditar que Deus estava multiplicando aquela vitamina. Ela tentava olhar dentro da garrafinha, mas a garrafinha era muito escura. E ela não compreendia o que estava acontecendo ali, mas ela agradecia a Deus. Num determinado dia, um outro prisioneiro trouxe um verdadeiro tesouro para aquelas barracas, para as meninas que estavam naquelas barracas. Uma folha de jornal, um pão estava embrulhado ali, e havia ali também um pequeno envelope com vitaminas em cápsulas. E Corrie ten Boom pensou o seguinte: bem, antes de usar os comprimidos, vamos acabar com a garrafinha. E o testemunho de Corrie ten Boom é que naquela noite ela revirou, chacoalhou a garrafinha e não desceu uma gotinha sequer. Deus sustenta os seus servos. De modo atípico, de modo atípico. De modo não convencional, de modo não convencional. Muitas vezes. Deus sustentou Corrie ten Boom. Deus sustentou Elias. Deus sustentou a viúva. E Deus vai sustentar você, meu irmão. Deus vai sustentar você, minha irmã. Deus vai sustentar a sua casa, Deus vai sustentar a sua família, Deus vai sustentar o seu casamento. Elias recebeu água para beber todos os dias até que o rio secou. Depois que o Senhor o enviou para Sarepta, ele recebeu todos os dias pão para comer. Na oração dominical, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a implorarmos ao nosso Pai Celestial pelo pão nosso de cada dia. Na oração dominical, a gente não pede para que o Senhor encha o nosso armário de pão para o mês todo. Na oração do Pai Nosso, nós não imploramos para que o Senhor dê pão para a gente para a semana inteira, para o mês todo. O Senhor nos ensinou a pedirmos pelo pão nosso de cada dia. Nós devemos confiar no Senhor. E devemos aprender a confiarmos no Senhor. O nosso sustento vem do eterno Deus. Essa é a primeira lição, a primeira bênção do texto, a bênção do sustento. Mas tem mais coisa. O texto trata sobre as bênçãos da salvação. Além da bênção do sustento, a mulher também recebeu a bênção da salvação. Como sustento, a salvação vem do Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer 5 considerações, 5 apontamentos dentro desse segundo tópico da nossa reflexão. Em primeiro lugar, a graça para os desamparados. A viúva de Sarepta encontrava-se numa condição de grande desamparo. Ela tinha recursos no passado, afinal de contas, ela morava num sobrado. De acordo com o texto, na próxima semana a gente vai continuar a conversar sobre essa história. De acordo com o restante do texto, somos informados que ela morava num sobrado
E só morava em sobrado naquela época, casa com outro andar, gente que tinha um pouquinho mais de recurso. Então, possivelmente, aquela mulher teve recursos enquanto seu marido era vivo. Entretanto, com o falecimento dele, a crise se instalou na sua vida. Aquela mulher perdeu tudo, estava vivendo sem a proteção de um marido, numa cultura em que as mulheres sozinhas estavam sujeitas ao perigo do abuso. Seu filho também encontrava-se desamparado. E depois de terem gastado todos os recursos, mãe e filho se preparavam para fazer a última refeição antes de morrerem. Mas a graça de Deus para os desamparados. Nós aprendemos com o texto que também há graça para aqueles que estão do lado de fora. Aquela mulher ainda não era convertida. Dialogando com o profeta, ela fala assim: olha, o Senhor teu Deus. Ela não falou meu Deus, ela falou teu Deus. A viúva ainda não havia depositado sua confiança no Senhor, mas o Senhor já está trabalhando na sua vida a fim de trazê-la para Ele. Há graça para aqueles que estão do lado de fora. Há graça para aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. E nós, povo do Senhor, fomos comissionados e somos responsabilizados pelo eterno Deus. Somos comissionados pelo Eterno a pregarmos o Evangelho a toda criatura. Em terceiro lugar, dentro desse segundo tópico, graça soberana. A graça salvífica é soberana, Deus dá para quem Ele quer. Como justificar o encontro de Elias com a viúva? A graça, gente, é uma questão que envolve a eleição divina. Pregando em Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo fez referência a esse episódio. E nós lemos em Lucas 4, versos 25 e 26 o seguinte: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. A graça envolve a escolha soberana do Senhor. Em quarto lugar, a graça para os moribundos. A graça salvífica é para aqueles que estão prestes a morrer. Mãe e filho estavam prestes a morrer, mas há graça para eles. Pense, se o profeta tivesse chegado uma semana depois, mãe e filho estariam mortos. Elias chegou no momento certo, na hora certa. Deus interveio na hora certa, a fim de que aquela gente recebesse bênção da parte dele. Quando a viúva e seu filho estavam prestes a morrer, o Senhor os libertou. E finalmente, somos salvos pela graça por meio da fé. Elias foi salvo pela fé. A viúva também será. A viúva de Sarepta confiou na graça soberana do Senhor e ela entregou para o Senhor o melhor que ela possuía. E, gente, apostando na palavra, apostando na promessa divina, Deus não a decepcionou. O profeta disse: olha, primeiro você vai fazer um bolo e trazer para mim, e depois você e seu filho vão comer. A mulher acreditou e procedeu conforme a orientação, conforme a instrução que recebeu do profeta. Vale a pena obedecer a Deus. Há bênçãos decorrentes da obediência. Quando a viúva de Sarepta recebeu Elias, ela estava, na verdade, recebendo o próprio Senhor Jesus, que lá no Evangelho de Mateus, versos 40 e 41, no capítulo 10, afirmou que quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. A viúva recebeu Elias como um profeta enviado por Deus. E receber Elias dessa forma era como receber Jesus Cristo. Elias e a mulher aprenderam que Deus pode fazer muitas coisas com vasilhas vazias. Deus pode fazer muitas coisas com vasilhas vazias. Eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, sou como uma vasilha vazia. Deus pode fazer muita coisa
através da sua vida. Não tem mais amor, não tem mais paixão, não tem mais carinho nesse relacionamento, nesse matrimônio. Parece uma vasilha vazia. Deus pode fazer muitas coisas com vasilhas vazias. Não tem mais esperança no meu coração, não tem mais jeito para mim. Deus pode fazer muitas coisas com vasilhas vazias. E Deus faz isso quando a gente crê, quando a gente confia e quando a gente se entrega. Essas coisas acontecem pela fé e acontecem para a glória do eterno Deus. O Senhor que abençoou Elias, que abençoou a viúva, que abençoou seu filho com sustento e com salvação, é o mesmo. E Ele deseja abençoá-lo, abençoar você e a sua casa para a glória de seu nome. Portanto, creia no Senhor. Se entregue ao Senhor. Confie no Senhor. Viva para a glória dEle. Dependa dEle. Que o bom Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.